Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, no capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. 16, João capítulo 16. Diz assim, Jesus falando: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Nós estamos falando do Espírito Santo, do Consolador. Esta é uma fala que Jesus falou a respeito do Espírito Santo. E nós vamos orar a Ele. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite mais uma vez. Obrigado por tudo que nós já louvamos a Ti até aqui, pela oportunidade que nós tivemos de participar da ceia do Senhor, de lembrar deste efeito e saber, Senhor, que nós vamos fazer isso até o dia que Jesus Cristo voltar. Pai, nesta noite agora eu peço que o Teu Espírito Santo me ajude, Senhor, a entregar esta mensagem. E da mesma forma que Ele abra os entendimentos, Senhor, daqueles que estarão ouvindo. Pai, a minha capacidade não será suficiente para converter ninguém. Isso é papel, é trabalho, é obra, é missão do Espírito Santo. Por isso, Senhor, entrego este papel a Ti, para que o Teu Espírito Santo haja da forma que Ele quiser, na vida daqueles que Ele quiserem. Mas eu Te peço que nesta noite o Senhor faça isso, meu Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo e nossa responsabilidade perante Ele. Só fazendo um esclarecimento. Hoje, até pelo fato de que muitas vezes você ouve falar Espírito Santo, as pessoas já associam a línguas estranhas, a um monte de outras coisas. Parece que o nome Espírito Santo, falar sobre o Espírito Santo, ficou um pouco reservado nas igrejas. Mas o Espírito Santo, ele é tanto Deus quanto Filho. Ele é tanto Deus quanto Pai. É a Trindade. E nós às vezes achamos, até quem fala isso é um irmão que diz que parece que a Trindade é Pai, Filho e a Bíblia. Mas a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o Deus Espírito Santo, Ele é Deus. E Ele age na nossa vida. Nós vamos ver aqui que Ele age demais. Ele age por completo em nós. Eu fiz aqui uma mensagem, possivelmente eu não vou conseguir terminar, mas nós vamos até onde o Senhor nos permitir nesta noite. Então nós demos um título de O Espírito Santo e nossa responsabilidade perante Ele.
Aí eu pergunto para vocês, será possível o homem finito, como eu e você, conhecermos o Deus infinito pelas nossas próprias capacidades, pelo nosso próprio intelecto, pelo nosso próprio conhecimento? Será possível eu e você conhecermos a grandeza desse Deus supremo, majestoso, grandioso, Senhor, esse Deus que é perfeito em conhecimento, esse Deus que é perfeito em sabedoria, esse Deus que é perfeito em santidade, esse Deus que é perfeito em justiça, que é perfeito em veracidade, que é perfeito em fidelidade, que é perfeito em bondade, que é perfeito em graça, que é perfeito em amor, que é perfeito em longanimidade, que é perfeito em benignidade, esse Deus que é perfeito em tudo. Será possível eu e você conhecermos, ou o homem conhecer esse Deus pela nossa sabedoria humana? Óbvio que não. Óbvio que não. E a Bíblia nos fala sobre isso. Eu e você, nós não teríamos condições de conhecer esse Deus se não fosse pela ação do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo nos revelar esse Deus, nos fazer a chegar até Ele, nos revelar a obra de Cristo na cruz. Quando a Bíblia nos diz que, quando Cristo foi crucificado, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. O que isso significa? Significa que a partir deste momento, simbolicamente, eu e você, simbolicamente não, literalmente, eu e você temos acesso ao Pai, porque no Velho Testamento, o homem, o sumo sacerdote, precisava uma vez por ano entrar num lugar chamado Santos dos Santos para fazer expiação, ou seja, para pedir perdão do pecado do povo e o pecado dele. Mas quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, a Bíblia diz que ele inaugurou um novo e vivo caminho, ou seja, ele deu acesso ao Pai, a mim e a você, através dele, através de Cristo. Por isso que quando nós oramos em nome de Jesus Cristo, não é só colocar essa frase no final da nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Isso não é um mantra. Isso é que nós estamos clamando ao Pai em nome de Jesus Cristo, na vontade do Senhor Jesus Cristo. Faça a tua vontade na minha vida. Nós temos acesso ao Pai através de Cristo. E aí eu quero enfatizar isso, somente através de Cristo. Tenho dito isso algumas vezes aqui e Paulo dizia o seguinte: vocês não se incomodem que eu vou falar para vocês sempre as mesmas coisas. E eu vou falar também só através de Cristo. E o Espírito Santo nos revela isso, nos revela o que Cristo fez lá naquela cruz, que ele morreu naquela cruz, ele foi crucificado, e naquela morte, ele crucificou o meu pecado e o seu pecado. Ele levou a minha velha natureza e a tua velha natureza, o teu velho homem, aquele homem que você tinha em Adão, que você nasceu com ele. Nós não nos tornamos pecadores, nós nascemos pecadores. E só há uma solução para o pecado, é cruz. Só há uma solução para o pecador, é cruz. Não é o Flávio, não é o pastor, é cruz. Se você quer Cristo, você precisa do Cristo que morreu na cruz. Nós temos dito também que hoje se prega um evangelho sem Cristo, e se prega um Cristo sem cruz. Não existe evangelho sem Cristo, e não existe Cristo sem cruz. Irmãos, nós precisamos de Cristo, nós precisamos crer no que Cristo fez naquela cruz. O que ele fez ali foi levar o velho Flávio, o velho Marco, o velho Isaac, o seu velho, naquela cruz, e quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele. E hoje, quando nós falamos: Senhor, o Senhor me deu uma nova vida, foi Cristo que fez isso. Por isso que eu perguntei para vocês: será que nós vamos ter ceia o mês que vem? E se não tiver? Nós podemos dizer: eu estarei com o Senhor para sempre. Quem pode dizer isso? Aquele que crê, aquele que crê.
Você crê que Jesus Cristo é teu Senhor e Salvador? Você crê que você é um pecador e que você precisa dele? Você crê que a tua soberba, as tuas obras não podem fazer nada por você com relação à salvação? Se você crê que Cristo é teu Senhor e Salvador, então, irmão, você estará no céu no dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, ou se você morrer até lá. Queridos, eu estava falando sobre nós não podemos conhecer o Senhor se não for pelo Espírito Santo. A Bíblia nos diz em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, esse texto maravilhoso, que diz assim: ora, o homem natural, ou seja, o homem sem Cristo, o homem que não conhece a Cristo, o homem que ainda não se reconheceu pecador, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É a pura realidade. Um homem sem Cristo, ele não conhece as coisas de Deus, e ele te chama de louco quando você começa a falar. Você está louco, cara? Isso não existe. Quando você vai falar de um Deus santo, maravilhoso, criador, descer até aqui, vestir uma pele humana, viver um período aqui na terra, morrer por uma cruz para te salvar, você fala: para, rapaz, isso é loucura, história da carochinha. Ainda mais quando você diz que ele vai voltar para buscar o povo. Ah, você está maluco? Onde você ouviu isso? Eu ouvi na minha Bíblia, meu irmão. E a Bíblia diz que você, enquanto você é natural, enquanto você não tem esse conhecimento, você acha que essas coisas são loucuras. Por isso que o homem natural ele não aceita, e outra tradução diz assim: ele não entende as coisas, e não entende mesmo. Porque o versículo depois diz assim que o homem espiritual, ele investiga todas as coisas, ele tem uma experiência com o Senhor, e ele desfruta dessa experiência. Quem esteve na conferência missionária ouviu o reverendo Augusto Nicodemos falar sobre isso. Já desfrutamos em parte da vida eterna nesse período que nós estamos passageiro aqui na nossa vida. Uns vivem 30, uns vivem 50, uns vivem 80, uns vivem 90, mas vai acabar. E aí? Aí então eu pergunto para vocês, qual é o papel do Espírito Santo nesse processo? Quem é ele? Ele faz parte da Trindade? Ou é apenas um coadjuvante? Ele somente recebe orientações ou ele dá orientações? Ele é o que nós falamos, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Ou ele faz parte do processo da criação? Fez parte? Sim. E nós vamos ver. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Eu vou repetir uma frase que eu gostei ontem do Augusto Nicodemos, que diz assim: o Espírito Santo não é uma descarga elétrica, ele não é uma descarga elétrica, ele não é uma força, ele não é ele falou um gás, ele não é um gás, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força. As pessoas dizem: não, eu creio numa força. O Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa ele tem atributos, ele tem inteligência, ele tem intelecto. A Bíblia nos diz em João 16:12, eu acabei de ler, vou repetir aqui, que diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade é o Espírito Santo, meus irmãos, ele vos guiará a toda a verdade. O que é verdade? O que é verdade? Verdade é Cristo. Ele vos guiará a toda a verdade. João 14,6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. De que verdade nós estamos falando? De Cristo. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Ele não vem com um discurso revolucionário, ele não vem com algo diferente do que o Senhor Jesus Cristo tinha ensinado até o momento. Por isso que ele diz, ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quem que ele vai glorificar? Ele me glorificará, ou seja, ele glorificará o Filho, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esse é o Espírito Santo, esse é o Consolador que Jesus disse: eu vou ao Pai e vou te mandar o Espírito Santo.
Jesus declarou aqui, expressamente, que estava deixando muitas coisas para o Espírito Santo nos revelar. Quando diz assim, tem muita coisa para falar para vocês, mas agora não. O Espírito Santo vai revelar para vocês todas essas coisas. E ele diz sobre os elementos que o Espírito Santo nos revelaria. O primeiro elemento é um elemento doutrinário. Ele vos guiará a toda a verdade. Isso se refere à verdade da salvação de Deus e não a um conhecimento técnico. Ele vai guiar vocês a toda a verdade, ou seja, a Cristo. Irmãos, aonde que está a nossa salvação? Num conhecimento técnico ou em Cristo? A nossa salvação está em Cristo. Então o Espírito Santo não vai nos guiar para um caminho estranho. Ele vai nos guiar para o caminho verdadeiro. E o caminho verdadeiro é Cristo. É por isso que o primeiro elemento é o elemento doutrinário. Ele vos guiará a toda a verdade. Nós seguimos uma confissão de fé, a nossa confissão de fé batista, mas tem uma confissão de fé chamada Confissão de Fé de Westminster. Ele diz assim, no item 1.5, ele diz assim, a nossa plena persuasão e a certeza da infalível verdade da Bíblia e sua divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo, pela palavra e com a palavra testifica nos nossos corações. O Espírito Santo faz isso. Quando você lê um texto da Bíblia, você leu aquele versículo 5, 6, 10 vezes. Eu estou achando que você está lendo bastante a Bíblia, tá? Você lê a Bíblia 5, 6, 10 vezes. Aí você lê pela 12ª vez, aí você fala, puxa, olha aqui, parece que você nunca tinha lido aquilo. Não é verdade? Parece que nunca você tinha lido aquilo. Aí você fala, puxa, mas eu já li isso daqui 10 vezes, eu nunca tinha visto isso aqui. Eu nunca tinha... Isso já aconteceu comigo, eu já contei experiência para vocês, irmãos. Não está aqui, mas eu vou aproveitar. Aquela passagem das bodas do homem que preparou a festa e mandou convidar aquelas pessoas, e as pessoas davam suas desculpas. Um dizia assim, fala para ele que eu não posso ir para a festa porque eu vou me casar. Fala para ele que eu não vou para a festa porque eu vou experimentar umas juntas de bois. Deram um monte de desculpa para o homem. Aí ele falou assim, então tá bom. Então agora vocês saem para os valados, saem para os becos, saem para o mato, saem para onde você quiser, chama todo mundo. Chama os doentes, chama os leprosos, chama os mancos, chama todo que não vale nada e traz aqui para a festa. E chamaram, e vieram, a festa foi lá, tudo certinho. Irmãos, eu li aquilo lá uma dezena de vezes, só que eu nunca tinha entendido que eu é que estava no valado, que eu é que estava no beco, que você que estava no beco. O dia que o Espírito Santo revelou aquilo para mim, eu fiquei tão feliz, porque eu é que estava no beco, eu é que era um indigno, e o Senhor mandou me chamar. E para todo mundo que eu contava, as pessoas falavam assim, mas você não sabe disso? Não, fiquei sabendo há pouco aí, Eu não sabia, sinceridade, eu não tinha tido ainda uma revelação de que era eu que o Senhor tinha mandado chamar, que eu que era aquele indigno que estava perdido. E o Senhor falou, venha para a festa, meu filho. O dia que o Espírito Santo me revelou, só que eu nunca mais esqueci também, porque o dia que o Espírito Santo revela para você, querido, você não esquece. Por isso que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. Por isso que a Bíblia é uma frase assim, já foi falada várias vezes, mas eu vou falar. Que alguém disse que a Bíblia ela é tão atual quanto o jornal de amanhã. Entendeu? A Bíblia você lê e fala, puxa, que coisa, parece que ela foi escrita ontem, né? Não é? Você se aplica para todos os momentos da sua vida, da tua empresa, do teu trabalho, do teu relacionamento, na igreja e tudo mais. Porque quem que traz essa revelação para nós? Quem que mostra para nós que nós somos, que nós não valemos muita coisa? É o Espírito Santo que fala assim para mim, para você, olha, você precisa estar diante do Senhor. Segundo, o Espírito Santo, irmãos, é a fonte da profecia. Quando nós olhamos lá para o livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, a gente vê o seguinte, que os homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as profecias, escreveram a Bíblia.
foram inspiradas pelo Senhor. O Senhor, ele respeitou o tempo, respeitou o conhecimento, respeitou doutrina, respeitou localização, respeitou geografia, mas usou homens para escrever a Bíblia. E quem que fez isso? O Espírito Santo que operou na vida desses homens. Por isso que a Bíblia, como eu disse aqui da Confissão de Westminster, as profecias, ou seja, a Bíblia, elas são verdadeiras, elas são confiáveis e elas são autorizadas. Não existe nada aqui na Escritura que não foi autorizado. Tudo que está escrito aqui foi autorizado. E foi autorizado pelo Espírito Santo. Foi inspirada pelo Espírito Santo. Foi Ele que usou homens tão pecadores quanto eu e você para escrever as Escrituras. Segundo elemento, histórico. Ele vos fará lembrar de tudo. Irmãos, nós temos que entender que Jesus passou 3 anos com os discípulos. Foi um cursinho intensivo de 3 anos com os discípulos. E quando ele subiu, obviamente que eram pessoas humanas. E talvez não lembrassem de tudo que o Senhor disse para eles. E por isso que ele diz assim, Ele vos fará lembrar de tudo. De tudo. Óbvio que nós estamos falando aqui dos discípulos, dos apóstolos, que o Espírito Santo fez eles lembrar de muita coisa. E depois escrever isso para nosso proveito hoje. Então, Ele vos fará lembrar de tudo. E isso Ele atua na nossa vida também. Outra coisa, Ele não falará por si só. O ensino do Espírito Santo não é feito independente do ensino do Filho e do Pai, mas em concordância com as 3 pessoas da Trindade. Um terceiro elemento é profético. Ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Da mesma forma, os irmãos, os apóstolos eles escreveram os livros, os evangelhos, as cartas e o Apocalipse, que foi escrito por João. Coisas que haveriam de vir. Quem que fez isso? O Espírito Santo. Ele me glorificará, uma vez que o plano da redenção está centralizado em Cristo, é em Cristo que o Espírito Santo concentra o seu ensino. É em Cristo. E aí nós vemos mais uma coisa, que aqui, quando nós falamos isso, há uma interdependência entre Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo não tem ninguém mais para glorificar, ele glorifica o Filho. Ele não trará um ensino diferente do ensino do Filho e do Pai. Os 3 operam de forma, como é que eu vou usar essa palavra? Sem hierarquia. Sem hierarquia. Não existe hierarquia. Não é o Pai que manda, o Filho obedece e o Espírito Santo cumpre. Óbvio que nós podemos fazer essa ilustração, mas não há hierarquia. Um não manda no outro. O Filho está junto com o Pai, junto com o Filho, junto com o Espírito. Nós vamos ver isso desde a criação, que sempre os 3 operaram de forma juntos. No capítulo 12 do livro da carta aos Coríntios, a Bíblia nos fala de dons espirituais. E o responsável para distribuir os dons espirituais não é outro senão o Espírito Santo. Olha aí, 1 aos Coríntios 12:4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, você pode ter o dom que você tiver, querido. Quem te deu foi o Espírito Santo. Então não há motivo para... olha o dom que eu tenho. Foi o Espírito que te deu. E Ele pode dar para você, pode dar para outro, pode dar para outro. Então é o Espírito Santo que concede o dom a quem Ele quiser. A distribuição é de acordo com a vontade dEle. Ele concede dons a cristãos e à igreja de acordo com a sua vontade e sustenta o povo dEle de forma soberana. Por isso, o Espírito Santo ele tem vontades. É impressionante pensar isso, né? Mas ele tem vontade. 1 Coríntios 12:11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ele tem vontade, ele faz do jeito que lhe apraz, do jeito que ele quer, ele é soberano nisso. A fonte dos dons é o Espírito, concedido para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, não deve haver competição de dons. A gente quase não vê isso hoje, né? Competição de dons, ou rivalidade deles.
Não existe um dom maior do que o outro, apesar da Bíblia dizer assim, procurai com zelo os melhores dons. Não existe um dom maior do que o outro, porque todos é administrado pelo mesmo Espírito. O Espírito concede esses dons de acordo com a sua vontade e de acordo com a necessidade da igreja. Isso está escrito na palavra do Senhor. De acordo com a necessidade da igreja. O Espírito Santo faz essa distribuição de livre soberania. Não há lugar para uma escolha individual, porque todos os dons são honrosos e todos foram dados pelo mesmo Espírito, administrado pelo mesmo Senhor. Hoje existe uma briga santa a respeito de dons espirituais, dizendo o seguinte: um tem um dom, outro tem, olha o dom que eu tenho. Mas nós precisamos saber que qualquer dom é dado pelo Espírito Santo, para a edificação da igreja. 1 Coríntios 12:7 diz: a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. A utilização dos dons também traz emotividade ao Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. De selo eu conheço um pouco, tá, irmãos? Para que serve um selo? Eu trabalho há 24 anos com selo. Para que serve um selo? Quando você sela uma carta, o que você está falando? Você está dizendo que aquela carta é sua. Você tem propriedade sobre ela. Ninguém pode abrir aquela carta, exceto você. Ela pertence a você. Você pagou por ela. Você colocou o teu selo. Na antiguidade, tinha-se o meu amigo ali, o estudioso ali, sabe do que eu estou falando? Antigamente, você tinha os reis, tinha um anel, não era isso? Ele escrevia uma correspondência, dobrava e colocava o anel ali com cera. E esse era o selo. Ninguém poderia abrir aquela correspondência porque estava selada com o anel do rei. Um selo hoje, um pouco mais humilde, mas ele tem a mesma importância. Nós somos selados com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo é a garantia do nosso resgate. Nós temos esse selo em nós, aqueles que creem. O selo é sinônimo de propriedade. Hoje nós temos um Senhor. A Bíblia nos fala em Romanos 6,6, para nós não servirmos mais o pecado como escravo. Antes de nós termos cridos no Senhor, antes de nós termos sido resgatados pelo Senhor, nós tínhamos como Senhor o pecado. Depois que nós fomos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo, nós não servimos mais o pecado como escravo, ou seja, Ele não é mais o nosso Senhor. Quem que é o nosso Senhor? O nosso Senhor hoje é Jesus Cristo. Este é o nosso Senhor e Salvador. Então, o selo é o sinônimo da propriedade do Senhor para conosco. Se fomos selados pelo Espírito, somos dele, e Ele nos resgatará. Só Ele nos resgatará. Irmãos, já pensaram nisso? Que você tem um selo em você. Você tem uma marca em você. E essa marca foi colocada pelo Senhor. Diz assim, esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Aquela ali é minha. Aquela ali é minha. Não é uma marca para desonra, mas é uma marca para honra. Eu estava fazendo uma comparação ridícula. As pessoas, para dizer que aquele gado é seu, o cara vai lá e marca com os iniciais dos nomes. Não é isso? Não, esse daqui é meu. Ninguém coloca a mão. Nós temos uma marca, nós temos um selo. É o selo do Espírito Santo em nós. Que maravilha ter essa marca. Que maravilha ter esse selo, sabendo que nós temos um Senhor, o Senhor dos Senhores. E quando nós cometemos pecado, o que nós fazemos? Nós quebramos essa comunhão com Ele.
E como o pastor Hélio leu aqui no começo, Salmo 32, que Davi, que sofria porque não confessava os seus pecados. Não é isso, pastor? Salmo 32. Irmãos, às vezes nós sofremos porque nós temos os nossos pecados de estimação. Nós achamos que o pecado ele é tão oculto que nem Deus sabe. Mas se você for para o Salmo 139, nós vamos falar um pouquinho dele, você vai ver que até as palavras que você vai falar daqui meia hora, o Senhor já sabe o que você vai falar. Até os teus pensamentos o Senhor já sabe. Então, para que esconder do Senhor? Para que ocultar do Senhor aquilo que está no teu coração? No meu coração? É chegar diante dele e abrir a cartilha, que nem nós falamos. É dizer, Senhor, está assim a situação. É isso. Até com relação aqui. Senhor, eu não estou entendendo nada disso aqui. Que nem um irmão que foi lá na conferência, ele está aqui, eu não vou citar o nome dele, que eu não pedi autorização, mas ele disse assim no final, Flávio, eu não entendi nada. Falei, amém, irmão, peça ao Senhor que vai te dar esclarecimento, peça ao Espírito Santo, que vai te dar entendimento sobre isso aqui. Não entendi nada, irmão. Pois é, mas o Senhor vai te dar entendimento, só Ele para te dar entendimento. Queridos, quando nós olhamos, nós vemos a possibilidade do Espírito Santo poder se entristecer, é um sinal notável da sua identidade com um ser pessoal, ao invés de uma força impessoal. O Espírito Santo se entristece. Tem uma outra passagem que diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Imagina o Espírito Santo tendo ciúmes de você, ciúmes de mim. Ele se entristece, às vezes, com o meu comportamento, com o seu comportamento, com a minha atitude, com a sua atitude. Principalmente quando nós estamos em locais isolados, sozinhos, aí nós achamos que não tem ninguém nos vendo, né? Mas o Espírito Santo está nos vendo, e o Senhor está nos vendo. Para ouvir as ordens do Espírito Santo, devemos estar sensíveis à voz dele. Ele fala conosco? Fala. Você quer uma prova que ele fala com você? Quando você peca, na hora vem, né? Você errou, você pecou. Isso daqui não está me agradando. Isso daqui está me entristecendo. Qual que é a minha postura e a tua postura, irmãos? É verdade, Senhor, me perdoa, eu pequei. Me ajuda, a oração do Marco aqui. Senhor, me perdoa e me ajuda a não fazer mais isso. Me ajuda a não pecar mais, Senhor. Porque uma coisa, irmãos, às vezes é cair. O Nicodemos deu o exemplo ontem. Quando você roda 5.000 quilômetros e fura pneu uma vez no seu carro, é um acidente. Mas se furar de 50 em 50 quilômetros, já tem alguma coisa errada. Às vezes os nossos pneus furam constantemente. Eu estou falando de pecado. Quando às vezes a gente comete algum pecado, um deslize, Senhor, tem misericórdia. Mas se isso é constante, viver na prática do pecado, cuidado, tem alguma coisa errada conosco. Porque o cristão, ele não quer ficar assim, ele não tem prazer no pecado. O cristão tem prazer na lei do Senhor. Quando nós olhamos para Salmo 1, é assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor, e na sua lei ele tem prazer. Essa é a vida do cristão. Essa é a vida, como disse ontem, uma vida cristã normal. É esse o caminho nosso. E o Espírito Santo me incomoda, e tomara que ele incomode cada um de vocês mais e mais a partir de hoje. Mas cutuca mesmo, para que você se coloque diante dele e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, eu estou falhando aqui. Senhor, isso está me pegando, me ajuda. Eu não quero fazer, eu quero estar diante de Ti. E o Senhor vai te ajudar, irmão. Queridos, o Espírito Santo, ele ordena. Atos 8, 29, então disse o Espírito Santo: aproxima desse carro e acompanha. Isso é para Felipe, que ele disse lá no livro de Atos, logo depois que foi eleito os diáconos, ali em Atos 6, Felipe estava ali, o Espírito Santo falou: desce lá para a estrada de Gaza, que vai passar um camarada lá, e você vai pregar a palavra para ele. Imagina, numa estrada deserta, Felipe estava lá, de repente passa alguém e fala: aproxima desse carro aí, ó.
Ele ordena, Filipe foi, e a gente sabe que ali ele pregou para um eunuco, ali, para um homem que aceitou o evangelho. Lucas, o escritor de Atos, deixa claro que o avanço da igreja foi direcionado pelo Espírito Santo. Por outro lado, ele ordena, faz isso. De outra forma, ele proíbe. Eu já falei sobre isso em Atos dos Apóstolos, também 16:6. Quando Paulo quis pregar a palavra na Ásia, o Espírito Santo diz assim, e percorrendo a região frígio-gálatas, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo mandou ele para outro, nós já falamos sobre isso. Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo mandou ele para a Europa, graças a Deus que o Evangelho veio para nós da Europa. Então o Espírito Santo ele ordena, o Espírito Santo ele proíbe, o Espírito Santo ele constitui, e esse daqui é para nós, para aqueles que estão à frente de um rebanho. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a quem ele comprou com o seu próprio sangue. Atentai, Paulo dando ordem para os irmãos da igreja de Éfeso, falando para eles, atenta por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Quem colocou o marco aqui foi o Espírito Santo. E a responsabilidade dele, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele, quem? Cristo, comprou com o seu próprio sangue. Olha a responsabilidade que o Espírito Santo coloca sobre os líderes, sobre quem está à liderança de um rebanho. Às vezes sempre nós não percebemos a carga que vem sobre um líder. Quando Paulo fala assim, eu não sei o que eu sofro mais, se foi a quantidade de chibatada que eu tomei ou pelas lutas internas que eu sofro pelas igrejas, de orar pela vida dos membros, de orar pela vida dos irmãos que estão com necessidades, irmãos que estão doentes, irmãos que vacilaram, irmãos que não estão caminhando com o Senhor. Atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Não é isso, pastor? A luta, a pressão que o líder sofre, porque tem um rebanho sobre as costas dele. Às vezes nós gostamos muito de criticar, mas não lembramos de que o líder está aqui porque o Espírito Santo o constituiu para pastorear a igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, que derramou sangue na cruz por mim e por cada um de vocês. Paulo dando essas orientações. Irmãos, o Espírito Santo estava na criação. Não se engane, ele estava na criação. Não só quando acho que é 2:8 de Gênesis, que diz assim, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Mas se você pegar o Gênesis 1:2, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Ele estava ali na criação. O Espírito Santo transformou a terra emergente num habitat para os seres humanos. O Espírito Santo fez isso. Ele é onisciente, irmãos. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, não é prescrutas não, tá? Até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O Espírito conhece Deus por dentro. É Ele. E ele é o contrário do espírito do mundo, ou seja, a razão humana que rege este mundo. O Espírito de Deus nos revela que Ele, o Deus Todo-Poderoso, nos deu de graça e pela graça. A salvação, irmãos, que você confessa hoje, você recebeu de graça. E quem revelou isso para você foi o Espírito Santo. E a cada dia Ele vai nos trazendo isso. É o Espírito Santo que vem nos revelar isso. Meus queridos, Ele é onisciente. Eu vou mais 2 minutos.
Ele é onipresente. Salmo 137. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde nós vamos? Tem como esconder do espírito? Não tem como. São duas perguntas que são reveladas, que reveladas mostram que não há lugar. O salmista diz: não há lugar para onde eu possa correr. O Senhor está em todos os lugares, Senhor. E para nós também. Há lugar para onde nós possamos ir, que o Espírito não nos veja? Há algum cantinho na sua casa que você está longe da visão de Deus? Não tem. Então nós estamos em todos os lugares que nós estamos, irmãos. O Espírito Santo está nos vendo. E ele é mencionado em igualdade de condições com o Pai e com o Filho, quando em Mateus 28:19 diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nível hierárquico. Perceba o seguinte: não está batizando nos nomes do Pai, nos nomes do Filho, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há primeiro nem último, todos os três são um em verdade, em poder, em bondade, em misericórdia. Não há separação, nem nível hierárquico, não há subordinação, mas as três pessoas e um Deus são batizados no nome e não nos nomes, porque Pai, Filho e Espírito Santo são somente um Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele se entristece, ele tem emoção, ele ordena, ele constitui, ele coloca para cá, ele coloca para lá, e nós precisamos dele a cada dia. Queridos, eu tenho para falar ainda sobre a obra do Espírito Santo no mundo, a obra do Espírito Santo no cristão e a nossa responsabilidade para com ele. Mas o meu tempo já foi embora e eu vou deixar isso aqui para uma outra oportunidade. Amém? Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo incomode o coração de cada um esta semana. E não vem com essa de que eu vou lá na igreja encher os meus baldes no domingo para gastar durante a semana. Isso não existe, tá? A nossa vida com o Senhor, ela é constante, todo dia. A Bíblia diz assim, orai sem cessar, todo dia. A nossa comunhão com o Senhor é constante, irmãos. Não adianta vir aqui encher o balde no domingo, que o nosso balde tem que estar cheio todos os dias, e só o Senhor para fazer isso. Amém? Deus abençoe.